Oi, meus amores. Chegamos à nossa quinta aula do curso A Chave Mestra. Esse curso, para quem está chegando agora ou não conhece, eu falei no início, acho que na introdução, que esse curso do Charles Haanel foi a base que eles usaram para criar o curso O Segredo. E também tem sido usado como base para criar vários cursos que falam sobre a lei da atração, porque ele explica detalhadamente sobre o assunto. E assim, desde o início nós já falamos, porque ele aborda muito esse assunto aqui, que é o assunto da nossa mente consciente e da nossa mente subconsciente. Então, nós já falamos aqui sobre a mente consciente, subconsciente, já falamos de como age esse processo todo em nosso corpo através do plexo solar, já falamos do nosso eu verdadeiro, e ele aborda muito esses assuntos, principalmente o da mente, porque o nosso mundo é mental, nós criamos através da mente. E agora, nesse capítulo 5, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a criação através do poder mental. Então, nesse curso, nessa parte 5, nessa aula 5, você vai aprender que a mente é o poder que cria tudo ao nosso redor. Que o nosso subconsciente pode resolver qualquer problema se nós soubermos dar a direção certa. E o problema é que a maioria das pessoas não sabem. Então, deixa as coisas irem acontecendo e a vida ir se manifestando como um barco à deriva. Então, ele pergunta aqui: será que devemos dar uma direção, visualizarmos o nosso futuro ou destino, ou deixarmos as coisas acontecerem por si só, deixarmos ao acaso? Esse é o questionamento que ele faz aqui. Na aula onde aprendemos sobre o plexo solar, nós aprendemos que a mente está em todas as partes do nosso corpo físico e que a sabedoria está e o sucesso está em nós sabermos direcionar a nossa mente e darmos as impressões certas vindas da mente dominante, que é a mente objetiva. Então, ele diz assim: a mente que impregna o corpo é, em grande parte, resultado da hereditariedade, o que, por sua vez, é simplesmente o resultado de todos os ambientes de todas as gerações passadas sobre as reativas e dinâmicas forças de vida. Uma compreensão deste fato permite-nos usar a nossa autoridade quando vemos manifestar-se um traço de caráter indesejável. Podemos conscientemente usar todas as características desejáveis que nos foram atribuídas e podemos reprimir ou impedir as indesejáveis de se manifestarem. Uma vez mais, a mente que impregna o nosso corpo físico não só é o resultado de tendências hereditárias, mas também é o resultado do ambiente doméstico, laboral e social, onde milhares de impressões, ideias, preconceitos e pensamentos semelhantes são recebidos. Muitos são recebidos por outros, resultados de opiniões, sugestões ou afirmações. Muitos são resultados do nosso próprio pensamento, embora a maioria seja aceito com pouca ou nenhuma consideração ou avaliação. Então, aqui ele está apenas confirmando o que eu já comentei anteriormente, mas também esclarecendo que aquilo que a gente acaba tendo, né, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, a maioria delas são hereditárias e recebidas muitas vezes por outras pessoas, por observação nossa de outras pessoas ou porque outras pessoas mesmo impregnam isso em nossa mente. E isso nós podemos ver muito hoje através da mídia, através de família, né, do pai e da mãe, que ensina alguns conceitos, que independente se é certo ou errado, foi o que eles aprenderam, então eles passam para a gente de maneira
hereditária, o meio em que nós vivemos religioso, o meio social, a escola, o nosso trabalho, tudo isso impregna a nossa mente com pensamentos que muitas vezes, na maioria das vezes, não são nossos, nós apenas aceitamos sem nenhum tipo de ponderação ou avaliação. Então ele fala que a forma como nós estamos constantemente criando e recriando é por essa observação. E que se essa ideia que as pessoas nos passam parece coerente, a nossa consciência aceita e passa para o nosso subconsciente, como nós vimos já anteriormente nas aulas passadas. E isso é assimilado pelo nosso sistema simpático. E daí passa a fazer parte do nosso corpo físico. E aqui, nessa parte, ele usa a expressão "a palavra tornou-se carne", em referência a uma parte da Bíblia onde diz que o verbo palavra, se fez carne. Então, é dessa forma que acontece, porque as nossas palavras são vibrações, frequências e energias, e através dela, quando nós aceitamos, por isso que ele usa essa referência, que passa a fazer parte do nosso corpo físico, ela passa a existir. Ele diz que nós somos hoje o resultado do nosso pensamento passado. E amanhã seremos o resultado do nosso pensamento de hoje, do agora. E ele diz assim: a lei da atração não nos traz as coisas que gostaríamos, que desejamos ou que outro tenha. Traz-nos apenas as nossas coisas, as coisas que nós criamos através do nosso processo de pensamento, quer tenhamos ou não consciência disso. Infelizmente, muitos de nós criam essas coisas de maneira inconsciente. E ele usa um exemplo aqui. Ele diz que quando nós vamos construir uma casa, a nossa casa própria, nós fazemos isso com muito cuidado. Nós analisamos o projeto, analisamos o alicerce, a construção, o modelo da casa que queremos. Depois a gente escolhe cuidadosamente os materiais que usaremos nessa construção e depois da casa pronta, com mais cuidado ainda, a gente cuida da ornamentação, da decoração, com cuidado, com zelo, escolhendo detalhadamente cada parte. E ele diz que com a nossa casa mental, que é infinitamente mais importante, nós somos negligentes. Nós não temos o mínimo de cuidado para fazer esta construção. Não escolhemos o material, colocamos para dentro qualquer coisa, não paramos para analisar se é bom ou ruim, simplesmente aceitamos aquilo que nos chega diante dos olhos. E ele fala que é aí que está o erro, que é aí que está o perigo. E aí ele faz a pergunta: qual seria esse cuidado? Qual seria esse tipo de material que nós deveríamos escolher para a construção da nossa casa espiritual, da nossa casa mental? Ele diz assim que esse material todo, que é o resultado de impressões que nós vamos acumulando do passado e guardando na nossa mente subconsciente, são impressões de medo, de preocupação, de ansiedade, situações negativas, duvidosas, esse tipo de sentimento que nós vamos acumulando. E aí ele diz que quando acumulamos isso, que é quando a gente vai olhar, nós estamos tão cheios de sujeira que nós perdemos tempo. Nós ocupamos o nosso tempo tentando consertar isso, tentando melhorar a aparência dessa situação feia. Então ele fala que se nós começarmos a analisar cuidadosamente e jogarmos todas as impressões negativas, pensamentos negativos, sentimentos de baixa vibração no lixo, nós vamos separando melhor esses sentimentos e podemos acumular pensamentos de coragem, de otimismo, pensamentos positivos, e escolhendo melhor esse material que nós vamos construindo a nossa casa. Então ele diz que a partir daí você pode começar a tecer qualquer coisa que você deseja, dar a cor que você deseja, usar materiais sólidos e resistentes,
que não vão se quebrar com facilidade, porque os seus sentimentos estarão embasados em coragem, em sentimentos positivos e não negativos. E aí ele diz que a limpeza, essa faxina, torna-se quase desnecessária quando você aprende a usar as coisas dessa maneira mais consciente. E aí ele diz que quando todo esse processo de limpeza doméstica, ele usa a expressão, estiver terminado, então o material que vai sobrar será o material adequado para que você possa criar qualquer tipo de ideia ou de imagem mental que deseja manifestar. E aí ele diz que quando você faz isso, você vai descobrir que você é herdeiro de uma colheita abundante. Então ele diz assim: nos domínios da mente e do espírito, nos domínios do poder prático, essa propriedade pertence-lhe. Você é o herdeiro. Você pode assumir-se como herdeiro e tomar posse, usufruir desta rica herança. Um dos frutos é o poder sobre as circunstâncias. Saúde, harmonia e prosperidade são bens que lhe pertencem. Esse poder concede-lhe repouso e paz. Só exige de você o trabalho de conhecer e recolher os seus vastos recursos. Não exige qualquer sacrifício, exceto o de perder as suas limitações, as suas servidões, as suas fraquezas. Para receber essa propriedade, são necessários 3 passos. Deve verdadeiramente desejá-la, deve reivindicá-la e deve tomar posse. Apenas esses 3 passos. Ele fala aqui que a força mental é uma herança hereditária divina e que essa herança é a força benigna que decreta a criação primária. Ele diz que essa herança é uma vibração que desce diretamente do divino, que desce diretamente de Deus a todos os seres criados, e que esse poder dá origem à vida, e que essa é a maior de todas as forças. Nenhuma hereditariedade humana pode se aproximar dessa herança divina que nós temos. E ele diz que essa força infinita flui através de você. Essa força é você. E ele conclui essa lição dizendo que o poder verdadeiro é o poder espiritual. E ele faz uma pergunta. Ele diz assim: retira-se o espírito, e o que sobra? Nada. Então, se o espírito é tudo o que existe, a capacidade de manifestar qualquer poder, quer físico, mental ou espiritual, depende apenas de você reconhecer esse fato. Qualquer tipo de posse é resultado da atitude acumulativa da mente ou consciência monetária. Esta é a varinha mágica que lhe permitirá receber a ideia e que criará as circunstâncias a se cumprir. E sentirá tanto prazer na execução dessas circunstâncias como no momento em que alcança aquilo que deseja. Então agora nós vamos partir para o nosso exercício dessa aula e ele pede para que você vá para aquele mesmo lugar, se possível, que você faça todos aqueles primeiros passos, que é relaxar o músculo, relaxar o corpo, relaxar a mente. E aí ele pede para você fazer o seguinte, para que você visualize um local muito agradável, que tenha associações agradáveis, que te faça sentir bem e que você, aos poucos, no decorrer da visualização, vá colocando os detalhes. Coloque pessoas, coloque edifícios, observe o chão, as árvores, os seus amigos, alguém que você queira colocar, seus parentes. Vá visualizando esse local agradável nos mínimos detalhes. E caso ele diz que muitas vezes pode vir pensamentos indesejáveis e isso acaba te desconcentrando, mas ele falou que você não deve desistir, que você deve persistir. E persistir é praticar esse exercício todos os dias sem falta, até que você consiga fazer essa visualização de maneira fácil e tranquila.
tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. As perguntas referentes a essa aula e a todas as outras aulas estão sendo postadas apenas no canal do Telegram, que o link está aqui, se você está vendo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E para quem está lá no Telegram assistindo por lá, eu já posto as perguntas e depois as respostas. E eu aproveito, eu não costumo fazer isso, mas eu aproveito para pedir que, se você está gostando dessas aulas, se você acha que essas aulas são importantes e pode ajudar você e a outras pessoas, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode usufruir desse material todo que está aqui. E peço que você dê o seu joinha, porque quando você dá o seu joinha, quando você comenta, o YouTube entende que é um assunto relevante e aí ele divulga para outras pessoas. Eu não costumo pedir isso, mas eu sei que isso é importante. Então, se você puder dar a sua contribuição, compartilhando e dando o seu gostei, eu vou ficar muito feliz e agradecida, ok? Então, eu fico por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.